nós podermos trabalhar é: não turbe os vossos corações. Então é um momento em que Jesus fala essa frase para os seus discípulos, para consolá-los. E é interessante o quanto é atual essa frase. Não é só essa frase, mas todo o Evangelho de Jesus. Como é atual a gente escutar isso: não turbe os vossos corações. Como é atual a gente escutar: tenha fé em Deus, tudo vai dar certo. Porque qual de nós não deseja ouvir esta frase? Qual de nós que não está passando por uma determinada dificuldade, seja um problema físico, seja um problema emocional, seja um cansaço, seja aquele vazio existencial, e aí a gente escutar: olha, não turbe os vossos corações. E Jesus nos disse essa frase, ela está anotada no capítulo 14 de João, é a primeira frase. Mas para a gente poder entender o contexto do porquê Jesus disse isso, em qual momento ele falou para os seus discípulos, nós vamos voltar um pouco até o capítulo 13 do Evangelho de João. No capítulo 13 do Evangelho de João, é o capítulo onde nos narra a passagem conhecida como lava-pés, que é o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Nos conta o irmão X que Jesus estava reunido, porque isso foi tudo na última ceia, a partir do capítulo 13. É um momento riquíssimo do Evangelho, onde Jesus mais nos deixou informações e nos chamou a atenção. E nesse momento, quando eles estavam reunidos, o irmão X nos conta que Jesus estava mais próximo de João, mais atento aos que os seus discípulos estavam conversando. E muitos estavam empolgados, vamos dizer assim, a respeito de serem ou não grandes, né? De ser ou não, quem era ou não era o maior. Um dizia assim: ah, Pedro, quando você entrar em Jerusalém, quando chegar o momento do reino dos céus, deverás mostrar toda a sua envergadura moral. Ah, Tomé, quando for você, deverás mostrar tudo isso. Então Jesus estava observando atentamente esta conversa e percebeu que faltava ainda muito a ensiná-los. Porque os discípulos, gente, eles eram pessoas como nós. Pessoas que erram, pessoas que têm dificuldades, pessoas que têm as suas crises, os seus anseios. Não eram indivíduos já puros, evoluídos. Eram indivíduos que se colocaram à disposição do Evangelho, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Nos colocando à disposição do Evangelho, nos colocando à disposição de aprender, para que lá fora, nos nossos momentos de dificuldade, nós venhamos a colocar isto em prática. E aí Jesus, observando a forma deles agirem, ele se afasta de João, tira a sua vestimenta que estava por cima e a coloca na cintura, cinge a cintura com ela. Pega uma vasilha de água, uma bacia, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, vendo esta situação, ele fala: Jesus, o meu você não lava. Porque Pedro via aquela atitude como uma atitude indigna. Porque quem fazia isso eram os escravos, que lavavam o pé dos seus senhores. Só que Jesus falou para Pedro: Pedro, se não deixar lavar os teus pés, né, não é digno, não entrarás no reino dos céus. E aí Pedro fala: então pode me dar um banho, pode lavar o corpo todo. E aí Jesus lava os pés dos seus discípulos. E aí a gente, às vezes, lê ou escuta esta passagem e esquece do que realmente isso significa.
Porque Jesus, naquele momento, estava fazendo aquela atitude porque estava observando a conversa deles, em querer ser grande. E aí Jesus demonstra que, para ser grande, é preciso servir. O objetivo de Jesus com essa atitude de lavar os pés, não é porque os pés dos discípulos estavam sujos, não. É porque ele queria demonstrar para os discípulos que aquele que quer ser grande, ele precisa servir. Ele precisa ser útil. Ele precisa ser humilde. Porque ser humilde é isso. É servir ao outro. É ser útil para o outro. Às vezes a gente confunde humildade com a falta de recurso financeiro, né? Às vezes a gente não tem um recurso financeiro adequado, legal, e a gente fala, nó, fulano é tão humilde. Não, ele não tem recursos financeiros, mas a humildade mesmo, a gente só vai saber se é observando as suas atitudes. Porque nós temos muitas pessoas que não têm dinheiro e são orgulhosas. E muitas pessoas com poder aquisitivo elevado e são humildes. Então o dinheiro, ele é neutro. A humildade, ela está nas atitudes que nós praticamos. E o convite de Jesus para trabalharmos a humildade é essa. É nós servirmos, é nós sermos úteis. E Jesus ainda fala mais adiante, olha, vós me chamais de Senhor e Mestre. Pois bem, vós tem razão, eu sou. E observem, se eu que sou o Senhor lavo os vossos pés, vós também deveis lavar uns dos outros. Ou seja, Jesus fala assim conosco, assim, olha, se eu ajudei, se eu auxiliei, se eu amparei, se eu escutei, se eu levei informação, se eu fiz isso, vós também deveis fazer. E Jesus fala isso conosco, porque o Evangelho ele é atualizadíssimo. É conosco, é com quem está buscando aprender, é com quem está desejando melhorar. Ele nos chama a todos nós a sermos úteis, a trabalhar na sua seara, porque nós já somos hoje os discípulos dos tempos modernos. Todos nós que já conhecemos o Evangelho. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu queria trabalhar, eu queria ser útil, eu queria auxiliar, mas eu não tenho tempo. Não, eu queria fazer sim, mas como? Eu não posso. Aí vem o Espiritismo, com a chave que abre a porta, que vem nos esclarecer, que vem nos auxiliar, dizendo assim, olha, você não precisa ter tempo para trabalhar, você não precisa ter tempo para auxiliar. Se você prestar atenção em quem está do seu lado, você já está cumprindo com a pequena missão que tem. Por quê? Porque Jesus já nos chamava a atenção para auxiliarmos o nosso próximo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu não tenho tempo para fazer uma visita em uma creche. Tudo bem, mas você tem tempo para brincar com seu filho? Você tem tempo para perguntar qual foi o dia, como ele passou o dia, como foi na escola? Temos tempo para falar assim, vem cá, me dá um abraço, me dá um cheiro, deixa eu olhar nos seus olhos, que olhar bonito, que brilho. A gente não tem tempo, às vezes, para ir na creche, mas podemos fazer isso em nossas casas. E é o que o Evangelho pede. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer um trabalho em uma casa de idosos, eu gostaria. Ah, gostaria? Gostaria. Não tem tempo? Não. Mas tem um vozinho em casa? Tem uma mamãe que já está com idade já avançada?
E aí, como é que está a paciência para escutar as mesmas histórias todos os dias? Que dia que você tomou benção? Deu boa noite ontem antes de dormir? E o dia? Acordou? Como é que você olhou para eles? Então Jesus, o Evangelho, ele vem nos sacudir, nos tirar do comodismo, nos fazer entender que quem caminha do nosso lado são aqueles a quem a gente deve dar atenção para poder cumprir com as nossas pequenas missões, porque é nesse cadinho familiar que estão aqueles a quem nós estamos devendo e a quem nos deve. Então, quantos e quantos de nós, às vezes queremos fazer grandes obras, esquecemos de casa, esquecemos do lar. Quantos de nós exigimos muito do nosso cônjuge e pouco oferecemos? Às vezes chegamos a questionar, ele ou ela não me ama como eu amo muito mais. E aí a gente esquece que o que o outro faz para a gente é o máximo que ele pode, é o melhor. Mas nós, no nosso egoísmo, esquecemos do convite de Jesus em auxiliar. E ainda orgulhosos que somos, queremos a atenção só para nós. Queremos que o outro haja da nossa forma. Coisas simples do dia a dia que está faltando. Uma conversa fraterna entre amigos. Uma conversa sadia. Assuntos elevados. Sem nos preocuparmos com o que o outro fez, sem nos preocuparmos com o que o outro tem. Está faltando abraços carinhosos, olhares afetuosos. O Evangelho nos chama a atenção com essa passagem. Lavar os pés uns dos outros, é olhar um para o outro, é cuidar um do outro. Afeto. Às vezes não precisa de muito, não, um simples sorriso. Se a gente der um sorriso para alguém, o sorriso é tão contagiante que ele volta. Ele volta. Bom dia, às vezes. Custa nada, eu saio no portão, meu vizinho está saindo, vamos dar bom dia. Bom dia. Ah, Reinaldo, você não conhece meu vizinho? Não, dá um bom dia que às vezes hoje ele vai só rosnar. Né? Aí você dá bom dia, mas um dia ele vai virar e falar assim, bom dia. Aí ele vai amansando aos poucos. A gente vai conhecendo as pessoas aos poucos. Nos falta isso. Nos falta realmente lavarmos os pés uns dos outros, nesse sentido de cuidado. E aí Jesus, continuando nesta passagem, sentado com a turma, passando as últimas lições, contando para eles tudo aquilo que ele vai passar, preparando cada coração amigo para que eles não se assustem, apesar de que vão se assustar. E Jesus ainda fala, aquele que come comigo levantará contra mim o seu calcanhar, ou seja, um de vós irá me trair. Imagina, Jesus fala isso com a turma. Jesus não fala isso em particular. Chama uma pessoa e fala assim, olha, um deles lá vai me trair. Jesus não faz isso. Jesus fala assim, olha, um de vocês irá me trair. Olha. Agora imagina nós lá naquele local, ouvindo isso de Jesus. Imaginemos nós no lugar de Judas, ouvindo isso. Judas, você vai cometer um erro. Mesmo assim a gente comete. Aí a gente pensa assim, eu no lugar de Judas eu não cometi esse erro, não, ele ainda falou. E quantas vezes a mamãe da gente fala para a gente não fazer algo que a gente faz? Não seria Jesus naquele coração materno, querendo nos direcionar um caminho melhor, não? E quantas vezes um papai fala conosco, faz isso, não, isso vai dar errado. A gente vai e faz. Não é Jesus através do coração do papai nos chamando a atenção, não? E pior,
Quando a gente é casado, a mulher fala, não faz isso não, a gente faz. E pior, elas ainda falam conosco, eu avisei para não fazer. A gente não ouve o outro. Porque Jesus fala conosco é através do outro. Lógico que nem sempre o outro tem razão. Mas o que o outro fala, a gente deve refletir. Peraí, opa. Por que essa pessoa está falando isso? O que minha mãe está vendo que eu não estou? O que meu pai está sentindo que eu não estou? Calma aí. Porque a gente acha que no lugar de Judas a gente faria diferente. E aí no Evangelho de João conta que João estava próximo de Jesus nesse momento, quase que encostado em seu ombro. E aí Pedro, ele dá um sinal para João, para que João pergunte a Jesus quem é que irá traí-lo. E aí João pergunta, quem que é? Pergunta baixinho, quem que é? E aí Jesus fala assim, olha, aquele a quem eu der um bocado do pão molhado. Aí Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para quem? Judas. E aí Judas come e Jesus fala, olha, o que você tiver de fazer, vai e faça. O Evangelho fala que ninguém entendeu nada. Porque os discípulos acreditaram que Jesus havia pedido Judas para ir comprar algo. Porque Judas era o contador da turma, vocês sabiam? Era Judas que cuidava da bolsa. Toda a oferta, todo o dinheiro que chegava, quem cuidava era Judas. Por quê? Porque Judas era um comerciante. Porque Judas sabia lidar com o dinheiro. E agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que Judas amava Jesus ou não? Podem responder. Agora a maioria dos encarnados acham que amava? Ah, isso. Porque Judas amava Jesus. Porque não tem como andar ao lado do espírito daquele sem amá-lo. Mas então por que Judas traiu Jesus? Por que Judas cometeu esse desatino? Oi? Fraqueza? Mas alguém arrisca? Gente, se um espírito falar no lugar seus aqui, eu quero ver vocês ficar aqui nessa sala. O Judas, ele queria dar uma acelerada no processo. Quando Judas viu Jesus chegando em Jerusalém dias antes para a Páscoa, e viu aquele povo saudando Jesus, fazendo aquele tapete com flores, segurando aquelas palmeiras, ele em cima daquele burrinho, todo mundo saudando Jesus, Judas cresceu o olho. Judas ficou doido. Judas falou assim, ele é o cara. Só que Judas está assim, ele é devagar demais. Com esse povo todo ao lado dele, já era para ele ter tomado o reino há muito tempo. O pensamento de Judas era esse. Judas queria dar uma mãozinha para Jesus, vamos dizer assim. Judas queria que Jesus impulsionasse, porque ele ainda não havia entendido a missão de Jesus. Ele acreditava que Jesus iria tomar o trono físico. Porque não faz sentido Judas entregar Jesus por 30 moedas. Judas acreditava que se algo acontecesse com Jesus, o povo iria se rebelar. Mas o povo não se rebelou. O medo não deixou que isso acontecesse. E a missão de Jesus também não era essa. É implantar o reino de Deus nos corações humanos. A missão do Evangelho é implantar o reino de Deus nos nossos corações, individualmente,
para que um dia, coletivamente, possamos todos ter em nossos corações o reino de Deus. É tanto que quando Jesus foi pego e Judas viu o que realmente iria acontecer, ele retorna arrependido. Ele tenta consertar, mas já era tarde. E olha que Jesus, ele tentou avisar a Judas em todos os instantes, até o último momento. Porque no Monte das Oliveiras, quando eles vieram, os anciãos e os soldados, para pegar Jesus, Judas veio na frente para dar o beijo. E antes de dar o beijo, Jesus fala assim com Judas: amigo, a que vieste? Jesus ainda chama Judas de amigo. Amigo, o que você está fazendo? Amigo, presta atenção. E nós, se ouvíssemos isso, continuaríamos cometendo os nossos erros? E aí a gente fala que não. Mas e nos nossos momentos de ódio, quando alguém vira pra gente e fala: você tá errado, calma. A gente escuta ou vira bicho? Acalma seu coração. Não haja dessa forma, não, repense. Mas Jesus amava Judas. Amava tanto que Jesus, ao desencarnar, sua primeira atitude foi descer até as trevas para buscar Judas. Porque a sua consciência, a falta do alto perdão, fez com que ele descesse para as trevas. Porque o alto perdão é um processo muito difícil. Imagina diante de uma atitude impensada, enorme como essa. Jesus foi lá buscar ele. Porque Judas, diferente de Pedro, que o Pedro se auto-perdoou e continuou sua caminhada, o Judas não. Ele se puniu. Ele se puniu. E em vários momentos de nossa existência, nós agimos assim também. Nos auto-punimos. Em quantas ocasiões de nossa vida, a gente dá aquela escorregada, trata mal alguém, faz o que não devia, gente, nossa, eu errei, por que eu fiz isso? Eu não merecia determinada coisa. E a gente vai se auto-punindo, se auto-julgando e começa a se encolher. A ponto de, às vezes, entrar em um processo depressivo por falta de auto-perdão. Porque a espiritualidade, os bons espíritos, falam assim conosco, assim, olha, o verdadeiro espírito é aquele que, alguém sabe? Se esforça para domar suas más tendências. Ou seja, o verdadeiro espírito não é o que é santo, é o que se esforça. Se a espiritualidade usa a palavra se esforça, é porque a gente ainda erra. Ou seja, o que a espiritualidade quer dizer para nós? Reinaldo, amanhã, em algum momento, pode ser que você seja grosso com a sua esposa, mas levanta a cabeça e continue andando. Você cometeu um erro, peça a ela desculpa e caminhe. Não se autopune por isso, não. Melhore. Amanhã no trânsito, pode ser que você seja mal educado com alguém. Mas não se autopune, não. Entenda que você errou e melhore. É isso. O convite é para melhorar, não para se autopunir. O que nós não podemos é manter-se no erro. É isso que nós não podemos. E aí, continuando a passagem, estou demorando para chegar lá no YouTube, nossos corações, né? Mas eu vou chegar lá, gente. Continuando a passagem, Jesus fala por tudo aquilo que ele vai passar e fala dos medos que os discípulos vão sentir e que eles vão, cada um para o seu canto. Eis que surge Pedro.
dizendo assim para Jesus: Senhor, onde o Senhor for, eu vou. A minha vida eu darei por ti. Hein? Bacana, hein? E aí Jesus, no Evangelho de João, fala, Jesus fala assim com Pedro: Pedro, o galo não cantará esta noite antes de você me negar 3 vezes. Só que lá em Lucas, fala um pouco mais, menos resumido. Lá fala da seguinte forma: Pedro, os espíritos das trevas querem te balançar como o vento balança o trigo. Mas eu, Pedro, orei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E vos digo mais, Pedro, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas, Pedro, quando te convertestes, cuida dos teus irmãos. Lá em Lucas fala mais, né? E aí Pedro assusta, né? Peraí, eu dou a minha vida por ele, ele fala que eu vou negar. E é interessante que Jesus não julga Pedro. Jesus não julga Pedro. E em quantas e quantas oportunidades da nossa existência, alguém pisa no nosso calo e a gente julga. Alguém comete um deslize contra a gente diz que não merecia, que a pessoa foi cruel. E Jesus nem balançou. Mas por quê? Porque Jesus, ele tem um olhar diferente. Porque nós ainda somos crianças, somos pequenininhos. Jesus é grandão. Então ele nos enxerga ainda como crianças. Ele vê o medo na gente. Ele entende a nossa condição evolutiva ainda. Então, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus falou assim: Pedro, você neste momento fatídico, você vai ficar com medo. Você vai tremer, Pedro. O medo vai falar mais alto a ponto de você me negar. E às vezes a gente pode pensar assim: eu no lugar do Pedro não negaria. Eu no lugar de Pedro me mantinha fiel. E aí sempre quando eu falo dessa passagem em alguma casa espírita, eu dou um exemplo. Se entrar um maluco aqui, armado, perguntando se a gente é espírita, quem tem coragem de falar que é? Ninguém. Porque o medo não deixa. Então quando Pedro vê tudo o que acontece com Jesus, e alguém chega perto dele e fala: ó, você andava com ele? O medo bateu. Ele olhou e falou: nossa, vai acontecer tudo o que aconteceu com ele comigo. E ele fala: eu não. E o outro lá na frente fala: não, você andava com ele que eu vi. Não, eu não. Aí o outro fala: você tem até o sotaque dele. Aí ele: eu nunca vi este homem. Aí o galo canta. E é interessante que na passagem, que está em Lucas, Jesus fala assim com Pedro, assim: olha, mas rogarei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque fé é uma construção que a gente faz. Fé não é algo que surge do nada. E Jesus sabia até onde estava a fé dele. Então vou rogar ao Pai para não desfalecer, para você continuar perseverando, para sua fé continuar crescendo. Porque fé, gente, é uma sementinha que tem em nossos corações, que a gente faz ela crescer. Às vezes a gente olha assim: nossa, uma pessoa tem tanta fé, eu queria ter essa fé. Para essa pessoa ter essa fé, ela trabalhou essa fé, ela cresceu. Essa fé não surge em nós grande ou pequena. É nós que a transformamos em grande. Para explicar melhor esse processo, nós vamos pegar o próprio Pedro de exemplo, de referência, né? Sobre construção de fé. Houve um momento na passagem do Evangelho que os evangelistas nos contam que os discípulos estavam sozinhos no barco. Jesus estava longe. Eis que surge uma ventania, as ondas cresciam, o barco balançava, era de noite, imagina o medo.
E eles começaram a temer. Eis que de longe alguém se aproxima. E esse ficou com mais medo ainda, né? Alguém se aproxima andando sobre as águas. E aí Jesus fala de longe: não temas, sou eu. E aí Pedro fala assim com Jesus: se és tu, faça com que eu vá até aí. Aí Jesus fala: então venha. O que Pedro faz? Sai do barco e começa a andar sobre as águas. Ele dá alguns passos, só que chega um certo momento, ele tem medo. A água começa a bater na canela dele, ele fica com medo. O que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. No que ele começa a afundar, Jesus o pega. Ou seja, Pedro neste momento era um homem de pouca. Ele tinha fé? Tinha, mas era pouquinha. Ele tinha fé o suficiente que ele começou a andar sobre as águas, mas de repente ele afundou. A nós aí. A nós aí. Nos enchemos de fé, de esperança, mas quando o vento bate para o nosso lado, a gente fica com medo. A gente cheio de força, mas quando surge uma doença na família, a gente acha que é injustiça de Deus. A nossa fé aí, que quando a gente vai caminhando, as coisas não se dão bem com a gente amolece. Nesse momento, nós somos homens de pouca fé. Faz parte do processo. E é interessante que aí Pedro chega a um certo momento que ele chega a dizer para Jesus que ele dá a vida por ele. Ou seja, a fé dele já aumentou a ponto de ele dizer que dá a vida dele pelo Cristo. Mas no momento fatídico, ele corre. Mas o que acontece com Pedro? Ele continua trabalhando, porque Jesus fala assim com ele: olha, vou rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tem um momento no Evangelho que conta que Pedro, ele estava passando em um determinado local e havia um paralítico que gritou por ele, chamou o seu nome. E aí Pedro fala assim com ele: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. O que aconteceu com o indivíduo? Levantou e andou. Olha onde já estava a fé de Pedro, a ponto de falar pelo Jesus, a ponto de se exteriorizar o Cristo. Olha o trabalho que foi a fé dele, como é que ela foi crescendo. Isso é conosco também. Nós temos que trabalhar esta fé, nós temos que trabalhar esta fidelidade com Deus, nos esforçando a cada dia para sermos melhores. É o convite do Evangelho. Porque quando Jesus fala com Pedro que ele iria traí-lo, Jesus sabia que este mesmo discípulo seria a pedra, a rocha do Evangelho. Aquele que daria suporte aos companheiros. É tanto que Jesus fala: mas Pedro, quando te convertestes, ou seja, Pedro já sabia que a fé de Jesus já sabia que a fé de Pedro não era tanta. Quando te convertestes, cuida dos teus irmãos. Jesus fala isso para nós em cada reunião pública que a gente vem. Por quê? Porque quem está assistindo a reunião somos nós, não os nossos. Como somos nós que estamos assistindo, somos nós que estamos aprendendo. Então somos nós que devemos cuidar de quem está perto da gente.
Não é a minha esposa que tem que ter paciência comigo. Sou eu que tenho que ter com ela. Porque quem tem o conhecimento sou eu. Não é ela que tem que sorrir para mim, é eu que tenho que sorrir para ela, porque eu já sei o quanto isso faz bem. Não é ela que tem que fazer prece por mim, sou eu que tenho que fazer prece por ela. Mas Reinaldo, é só você? É. Por quê? Porque quem tem o conhecimento sou eu. Aquele a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então nós somos convidados da mesma forma que Jesus convidou Pedro. Cuida dos vossos irmãos, cuida dos seus, cuida da parentela, cuida de quem está no lar ali. Reinaldo, mas é difícil? Não é fácil não para ninguém. São os nossos momentos de provações. Se a gente chegou em casa, há um murmurinho, a gente vai ver que os ânimos vão se alterar, vão tomar um banho, vão sair de perto, vão ler um livro, vão falar assim, vou na padaria ali comprar um pão, já volto, a gente termina essa conversa. Nesse período que a gente vai na padaria e volta para comprar o pão, vão falar, Senhor Jesus, o bicho está pegando aqui. A gente não precisa fazer oração repetitiva, não. A gente vai, Senhor Jesus, o bicho está pegando aqui em casa. Eu dei uma saída aqui, mas controla a onça que está lá. E controla o leão que está aqui também. Não deixa passar do que já está, não. Me ajuda. Me socorre. Esse intervalo é o suficiente para Jesus trabalhar nos nossos corações. E a gente, quando chegar, vê que existem outras alternativas. O convite é esse que é feito para nós. Nós somos responsáveis por aqueles que estão nas nossas casas, porque nós já temos conhecimento. E aí, através dessa atitude é que nós vamos nos elevando. São com essas atitudes que nós vamos crescendo, porque lá no lava-pés Jesus falou, é aquele que cuida, é aquele que ampara. Mas por mais que eu faça, por mais que eu auxilie, por mais que eu colabore, ainda a vida parece que só me oferta dificuldades e problemas. E aí a gente tem que parar e raciocinar que hoje eu estou amparando e cuidando, ou seja, hoje eu estou fazendo novos plantios, mas e o de ontem? O de ontem eu tenho que colher. As dificuldades são necessárias. Lembrando que o próprio Mestre nos disse, no mundo tereis. E para a gente ter noção do quanto é real isso, vamos dar uma fugidinha do trecho que nós estamos do Evangelho, e vão lá numa parte onde quando estavam questionando também sobre quem era o maior, quem era o menor, Jesus fala assim com os discípulos, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Olha, Jesus falou assim com eles, assim com os discípulos, olha, vocês estão querendo ser grande, mas que já reencarnou aqui, que já veio aqui, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. E Jesus acrescenta, no reino dos céus ele é o menor. Aí a gente pensa assim, como que João Batista desencarnou? Com a cabeça decepada. Ou seja, um espírito naquela envergadura, naquele tamanho todo, mesmo assim, ainda teve que quitar um débito de outras épocas. Quando em o corpo de Elias, ele também fez com que várias cabeças fossem decepadas. Então a gente precisa fazer essa colheita. E a colheita, ela não é castigo. Por quê? Como assim? Em vários momentos dessas dificuldades, nós desejamos passar para que a nossa consciência fique tranquila. Funciona da seguinte forma, eu, Reinaldo, nesta vida, digamos que eu não seja um bom marido, um bom companheiro,
sou um indivíduo que trai, sou aquele que chega em casa, eu sou tão grosseiro que eu tiro a paz de casa. A casa está em harmonia até eu chegar, eu chego, acabou, desandou. Aí eu chego, eu quero ser eu quem mando, eu quem faço. Então eu sou esse indivíduo, faço com que todos sofrem. Quando ocorre o desencarne, todo esse processo, a minha esposa vai chegar perto de mim e falar assim: Reinaldo, está perdoado. Segue a sua vida. Eu não te cobro nada. Foi necessário eu passar por esse processo. Você está perdoado. Mas eu, Reinaldo, mesmo recebendo o perdão dela, ainda me sinto em débito com as leis divinas. Eu ainda me sinto, mesmo eu recebendo o perdão dela. Aí, numa próxima reencarnação, eu peço para sentir na pele tudo aquilo que eu fiz ela sentir. Esse é o processo de colheita. Muitas das vezes não é nem um débito no sentido de dever a outra pessoa, mas um débito no sentido de dever à própria consciência. Só passando por algo que eu fiz alguém passar é que eu vou me sentir livre deste ato impensado que eu causei. E aí, depois de todas essas conversas, depois de todos esses ensinamentos, depois que Jesus fala tudo isso, ele vira, porque diante de tudo isso todo mundo assusta, né? Imagina uma última ceia, todo mundo reunindo com o mestre falando isso tudo. Então todo mundo deve ter ficado com o olho tudo arregalado. Mas Jesus vira para eles e fala: não turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, Jesus fala assim: olha, mesmo eu informando isso para vocês, mesmo eu explicando e dizendo tudo o que vai acontecer, mantenha o coração calmo. Credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus fala credes em Deus, Jesus está dando uma afirmação de que os discípulos creem nele. Creem nele, Deus. Então, quando Jesus fala assim, credes em Deus, Jesus fala assim com eles assim: olha, eu sei que vocês creem em Deus. Então, da mesma forma que vocês creem em Deus, creem em mim também. Acredite que o que eu estou falando é verdade. E Jesus fala assim: olha, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou para vos preparar um lugar, e depois eu buscarei vocês, para que onde eu esteja, vós também estejais. Olha que maravilha! A gente saber que um dia vamos estar onde Jesus está também. Vai demorar? Vai, depende do tempo, né? De como a gente vai contar esse tempo. Mas vai chegar esse dia? Vai, porque ele garantiu para os discípulos, sendo nós discípulos da atualidade, é uma garantia deles para nós também, que nós vamos estar onde ele está. E ele nos convida a crer nele, a crer nos seus ensinamentos, a entender a necessidade da humildade, a compreender que mesmo diante dos processos difíceis, nós não devemos turbar os nossos corações, devemos ter calma, fazer prece, pedir socorro a Deus, a espiritualidade. E quando Jesus fala isso, não turbe os vossos corações, um pouco à frente ele fala: eu vou, e para onde eu vou, vós não podeis ir, mas vós sabeis o caminho. E aí, Tadeu fala assim com ele assim: mas se nós não sabemos para onde vai, como vamos saber o caminho? E aí Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão... É interessante que Jesus fala assim, Jesus não fala ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus fala ninguém vem ao Pai senão por mim.
Por que ele fala vem? Porque ele já estava com o Pai. Né? Se a gente... É tipo assim, eu estou lá no São Benedito, aí eu ligo para alguém e falo assim, olha, você vai lá na Casa Bezerra de Menezes? Aí a pessoa fala, se vai ou não. Mas se eu já estiver na Casa de Bezerra de Menezes, eu vou ligar e falar, você vem aqui na Casa de Bezerra de Menezes? A diferença. Ou seja, Jesus já estava no Pai. Jesus já estava com o Pai. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai se não seguir os meus ensinamentos. Ninguém vem ao Pai se não trabalhar o amor. Ninguém vem ao Pai se não trabalhar a piedade. Ninguém vem ao Pai se não trabalhar a caridade. Porque a caridade, de tudo aquilo que a gente vem trabalhar aqui na terra, a caridade é o mais importante. Lembrando que lá em Paulo, não sei se é a primeira carta aos Coríntios, né, que a passagem mais bela que se tem, né, como que ele fala, né, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos santos, se não houver amor, ou seja, se não houver caridade, eu nada serei. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar, se não houver caridade, eu nada serei. Aí ele fala, caridade, fé, me fugiu da memória se é esperança. Aí ele fala que caridade é a maior. Lá na realidade ele fala amor, mas o que é caridade? O amor em ação. Por isso que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade como entendia Jesus? Perguntou Allan Kardec. Porque a gente acha que caridade é só auxiliar o outro, é dar um agasalho, um prato de comida. Só que os Espíritos nos falam que a caridade mesmo na sua pureza, a caridade como entendia Jesus é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Olha, isso é que é caridade. Olha, Reinaldo, mas quando eu auxilio o outro, quando eu dou uma cesta básica, quando eu dou um alimento, quando eu dou um cobertor? Isso é obrigação nossa. Isso não é caridade, não, é obrigação nossa. Auxiliar aquele que tem pouco. Porque nada é nosso. O dinheiro não é meu, ele é transitório. Ele está na minha mão, ele pode sair. Agora a benevolência é minha. É um sentimento que eu já adquiri ou não. O perdão é meu. É algo que eu já adquiri ou não. A indulgência. Então, quando a gente auxilia o outro no campo material, é nossa obrigação. Nós devemos fazer isso. E aí um outro discípulo fala assim, quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvo engano, André. Nos mostra o Pai que isso nos basta. E aí Jesus fala, olha, estou contigo há tanto tempo e não me reconheces? Ou seja, quem me vê a mim, vê o Pai. E aí faz com que muitos dos nossos companheiros, essa palavra, essa frase, dizer que Jesus e Deus é o mesmo. Mas não é não. Porque nessa frase Jesus fala isso, quem me vê, vê o Pai. Estais comigo há tanto tempo e não me reconheceis. Mas em várias outras passagens ele fala, aquele que me enviou, meu Pai que está no céu. Na oração ele ensina Pai Nosso. O que Jesus quis dizer ali é o seguinte, olha, eu estou numa sintonia tão grande com o Pai, tão grande, que me ouvindo você ouve o Pai, me vendo você vê o Pai. É como Paulo diz, certa feita, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem falo, mas o Cristo que fala em mim.
não significa que ele e o Cristo eram o mesmo. Tem uma passagem que Jesus fala: para que um dia vós estareis em mim, eu estarei em vós, e nós venhamos a estar no Pai. Ou seja, sintonia, padrão vibratório, nos elevarmos o suficiente a ponto de falar em nome dele. Não é fácil não, um dia nós vamos chegar lá. Por enquanto a gente não está dando conta nem falar do nosso nome. Mas um dia vai chegar que nós vamos conseguir esse padrão vibratório tão grande a ponto de dizer: já não sou eu mais, mas é o Cristo em mim. Isso é um processo. É igual a fé. Isso não é da noite para o dia. É uma construção de tijolinho em tijolinho. É um trabalho aos poucos. O Evangelho, ele tem 3 etapas. O Evangelho tem 3 etapas. A primeira etapa do Evangelho é quando nós buscamos o Evangelho, quando nós entramos no Evangelho, quando nós mergulhamos no Evangelho. Que primeira etapa é essa? É esse momento aqui. Este momento é a primeira etapa do Evangelho, quando a gente busca ele, quando a gente quer aprender, quando a gente quer conhecer, quando a gente quer entender, quando a gente reflete no que o Cristo nos fala. É a primeira etapa. A segunda etapa é quando o Evangelho realmente entra em nós. Porque escutar é uma coisa, ele entrar é outra. Por isso que é algo repetitivo. Por isso que às vezes a gente fala: não, mas eu estou escutando de novo. O Evangelho aos nossos ouvidos é igual um atleta de basquete. Ele treina por dia mais de 1000 vezes jogar aquela bolinha naquela cesta. Para que um determinado momento do jogo ele tenha 3 segundos para fazer aquilo. Olha o tanto que ele treina. Para que um determinado momento do jogo ele acerte aquela cesta. Evangelho de Jesus é isso, é treinamento. A gente tem que vir, tem que escutar, tem que treinar, para que no momento fatídico da nossa existência a gente possa usá-lo. Esse é o segundo momento do Evangelho. E tem o terceiro momento do Evangelho, que é o mais top, é quando o Evangelho já sai de nós. Ou seja, o primeiro momento a gente entra nele, no segundo ele entra em nós, e o terceiro ele sai de nós. Mas quando eu digo falar assim, quando o Evangelho sai de nós, não é isso que eu estou fazendo aqui na frente, falar do Evangelho, não. Para isso basta estudar e memorizar, que qualquer um dá conta de fazer. Isso não é privilégio para ninguém. Quando eu falo o momento do Evangelho sair de nós, é quando eu já tenho paciência com os meus idosos, é quando eu já sinto a necessidade que as minhas crianças têm de estar comigo, de me escutar. A necessidade que elas têm de escutar de mim: eu te amo, você é linda, você é bonito, deixa eu te dar um cheiro, que coisa maravilhosa que Deus me deu. O Evangelho sair de mim é quando a minha esposa, no momento de raiva, eu querer apertar o pescoço dela, mas eu não apertar, eu dizer para ela: eu te amo e vou tomar um banho. O Evangelho sair de mim é no momento do trânsito, quando alguém me fecha, eu conseguir segurar firme e dizer: Deus te abençoe, você deve de estar com pressa por algum motivo. Isso é o Evangelho sair de mim. E para que isso aconteça, nós temos que continuar escutando o Evangelho. Nós temos que estar sempre na casa espírita buscando informação. Que o Mestre Jesus possa abençoar cada coração que aqui está. E que todos nós possamos voltar para nossas casas melhores do que quando saímos. Ótima noite a todos.